Boa noite, sejam bem-vindos, obrigado pela presença de vocês, obrigado pela coragem de terem saído de casa hoje com esse frio, para poderem estarem todos juntos aqui hoje compartilhando esse estudo e essa atividade. Muitas coisas muito bacanas têm acontecido com essa casa e a gente percebe pela presença e pela vinda das pessoas, e cada vez que a gente olha tem mais caras novas, isso é muito bacana, sejam bem-vindos. A sua nem tanto, mas já tá bonitinho. Engraçado, nesses últimos meses, até anos, cada vez que a gente olha o noticiário tem mais alguma tragédia ou mais alguma outra coisa acontecendo. Até poucos meses atrás, a Austrália foi devastada por um incêndio como se nunca havia sido visto na história daquele país. Grandes quantidades de terra, de florestas, de animais se perderam. Agora, há poucas semanas, a gente escuta falar da gripe que vem da China, da Ásia, matando já quase 2.000 pessoas e tantas outras infectadas. Vulcões que apareceram na Nova Zelândia, nunca se ouviu falar de vulcão na Nova Zelândia. Alguns meses atrás, turistas foram presos ou foram pegos de surpresa com uma erupção de um vulcão na Nova Zelândia. Terremotos no Caribe, Cuba e Porto Rico foram atingidos recentemente por terremotos, coisas que não são comuns nas atividades. Parece até que o fim do mundo está chegando. E quando a gente olha tudo isso, nossa, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Por que tantas tragédias? Por que tantos desses flagelos estão acontecendo na nossa vida e na nossa jornada? Será que o fim do mundo está realmente chegando? O que está sendo preparado para nós com tudo isso? Qual talvez seja a mensagem que nós precisamos estar entendendo do que está acontecendo? Uma das coisas que é muito importante a gente ter sempre claro em nossas mentes, e a doutrina espírita nos esclarece isso com muita serenidade, com muita clareza, é que nunca, nada do que se passa neste planeta, numa magnitude que vai implicar em atingir muitas e muitas pessoas, é alguma coisa fruto do destino ou que não esteja no controle das forças criadoras deste planeta. Em outras palavras, nenhuma dessas grandes tragédias se passam sem que Jesus esteja no leme e no comando destes acontecimentos. Agora, por que esses acontecimentos se passam? Qual é a mensagem que nós estamos trazendo disso tudo? Qual é o propósito da lei de destruição? Por que isso acontece? Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. E há tempo de tudo debaixo deste céu. Há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de juntar e há tempo de botar fora as coisas que nós juntamos. São os ciclos que acontecem na nossa vida, na natureza, no nosso planeta, no nosso universo. Nós todos vivemos à base de ciclos e esses ciclos são repetitivos na nossa jornada. Não há bem que dure para sempre ou mal que nunca se acaba. Tudo tem o seu fim, tudo tem o seu começo e todo começo tem o seu fim. Ou como diria já Chico Xavier em muitas de suas mensagens, isto também passa. Então, nada que nós temos na nossa vida de material vai ser permanente, vai ser para sempre. Tudo vai ser um processo de mudança. Às vezes, as mudanças podem durar milhões ou podem demorar milhões de anos para acontecer. Mas, de uma certa maneira, essas mudanças vão acontecer porque são frutos da natureza. Nas leis morais, que é de onde a gente vai tirar parte do estudo de hoje, que é a terceira parte do Livro dos Espíritos, a lei moral é uma parte do Livro dos Espíritos, a terceira parte, e ali dentro das leis morais nós vamos encontrar a questão da lei da destruição. E ela começa esse estudo na pergunta 728. A destruição é uma lei natural? E nós vimos que a resposta é preciso que tudo se destrua para renascer e se regenerar. O que chamais de destruição é apenas transformação, que tem por objetivo a renovação e o melhoramento dos seres vivos. Então, aquilo que nós entendemos por destruição, nada mais é do que um processo de renovação.
para que nós possamos construir de novo, o velho tem que ser substituído. Como nós ainda somos muito apegados às coisas que nós temos, nós ainda somos muito ligados às matérias, às coisas da matéria que nos circundam, para que nós possamos nos desapegar das nossas coisas, muitas vezes nós somos convidados de uma maneira forçada a deixar com que as coisas se vão, que as coisas se percam, que as coisas se destruam. Então, o processo da destruição, na verdade, é um processo que nos convida à renovação e ao progresso, à regeneração. Mas o primeiro impacto é aquilo que nos marca mais. Quando nós temos uma flagelo, quando nós temos um acontecimento desse porte que nos marca profundamente, o primeiro impacto é o que fica. É o da perda, é o da destruição, a das muitas vidas ou das muitas pessoas que retornam à espiritualidade. Isso é o que fica num primeiro momento. Mas as consequências, os atos, aquilo que surge depois disso, é que é a verdadeira mensagem, é o verdadeiro propósito desta lei. E quando nós olhamos para todos esses propósitos, para todas essas coisas, a gente vê que nós vivemos e convivemos com isso diariamente, só que a gente não presta atenção. Na nossa vida muito corrida, nas nossas muitas atividades, nós não nos damos conta de que esses processos acontecem naturalmente. Um processo de desencarne nada mais é do que uma destruição, um desligamento dos laços que ligam o espírito à matéria e a destruição desse corpo para que possa, decompondo-se, retornar à Terra e renascer e renovar algum outro ambiente, alguma outra força da natureza. Os vulcões que estão ainda em erupção, em trabalho no Havaí, estão em processo constante de renovação da natureza e do refazimento das suas próprias terras. Até há poucos anos atrás, ou na verdade até hoje isso acontece, os vulcões nascem no Havaí, eles varrem áreas imensas, destroem uma série de coisas e ao mesmo tempo vão construindo outras áreas na ilha para que a natureza possa se refazer e outras coisas possam nascer. Só que quando a gente vê aqueles vulcões explodindo, a primeira coisa que a gente vê são as lavas, as coisas sendo destruídas, os incêndios que ficam e etc. Mas a gente vê pelas fotos a natureza exuberante que tem naquela ilha, que se cria baseada em cima daqueles vulcões e daquelas lavas que foram colocadas. Então aquela destruição vai servir de base para uma regeneração, para uma coisa muito maior. As eras do gelo que normalmente nós temos de tempos em tempos na nossa vida, também é um processo de renovação, também é um processo de destruição. Então, o propósito da lei de destruição é abrir caminhos para a lei do progresso. Porque nós, naturalmente, em condições normais, não abriríamos mão das nossas coisas, das nossas facilidades, em busca do desconhecido, de uma coisa nova, de um passo adiante em direção ao progresso. Porque na nossa zona de conforto, nós nos acomodamos com a vida que nós temos. Então, a lei de destruição, os flagelos que nos acontecem muitas vezes, são um convite para que nós possamos mover adiante em direção ao progresso. Mas por que tem que ser desta forma? Por que nós não conseguimos fazer isso ainda de uma maneira espontânea? Talvez ainda exatamente pela questão do nosso egoísmo, porque nós nos apegamos às nossas coisas. Nós ainda temos dificuldades de entender que as coisas da matéria que nós temos são simplesmente um empréstimo de Deus para que possamos cumprir, durante um determinado tempo, um papel em nossa existência. Tudo aquilo que nós temos da matéria não nos pertence, nem o nosso corpo. Porque quando nós desencarnarmos, aqui ele vai ficar. Tudo aquilo que nós desfrutamos materialmente pertence a Gaia, a Mãe Natureza. Não pertencem a nós, são empréstimos divinos que recebemos. Mas nós nos apegamos demais a essas matérias e temos dificuldades de mover adiante. Por isso os flagelos, muitas vezes, são um convite divino, um ato até de misericórdia, para que nós possamos mover adiante. Dentro ainda do Livro dos Espíritos, a gente aprende que nos flagelos destruidores, com que objetivo os flagelos destruidores atingem a humanidade? Para fazê-la progredir mais depressa. Já não dissermos ser a destruição
uma necessidade para a regeneração moral dos espíritos, a destruição é uma necessidade para a nossa regeneração moral. Para que se realize em alguns anos o que teria exigido muitos séculos. A destruição, então, é uma necessidade para melhorar moralmente a humanidade. Porque somente a dor, infelizmente ainda, no estágio em que nós nos encontramos, pode abrir os olhos de todas as criaturas da Terra. Vide os fenômenos que nós assistimos nesses últimos anos, incluindo o tsunami da Ásia em 2004. No tsunami da Ásia, nunca se juntou tão rapidamente tanta força em termos de união dos povos e tantos recursos financeiros em tão pouco tempo. Menos de 24 horas depois do tsunami, diversas forças marítimas das principais potências da Terra já estavam nos locais do desastre em busca das equipes, ou ajudando, apoiando as equipes de resgate. O mundo se sensibilizou e se mobilizou no amparo e na ajuda daquelas vítimas. Mas precisou acontecer uma tragédia para que isso acontecesse. Isso não foi feito de uma maneira espontânea, com uma iniciativa em busca ou do apoio, da ajuda das famílias que estavam, por exemplo, morrendo de fome em algum aspecto. Precisou uma tragédia acontecer para que o mundo se mobilizasse. Então as tragédias são uma ferramenta, um instrumento para que nós possamos demonstrar e extrair de dentro de nós o melhor que nós temos, que não é pouco. O que nós temos dentro de nós é muito bom. Só que muitas vezes nós temos dificuldades, vergonha até, de deixar com que esses valores extrapolem o nosso sentimento e se contagiem a outras pessoas. Nós necessitamos ainda de incentivos, de motivos para que nós possamos despertar para essa necessidade. Então esses flagelos acontecem porque é um instrumento divino para a nossa regeneração moral e para que se realize em alguns anos o que teria exigido muitos e muitos séculos. Então não tem nada de extraordinário, não tem nada de punitivo, não tem nada de castigo, não tem nada de que o mundo vai acabar e se vai destruir. São momentos e são fases que nós precisamos passar para que nós possamos buscar a evolução. E quando isso acontece, obviamente que além do aspecto moral, além do aspecto da evolução, do progresso que nos é convidado, nós também temos um impacto na área, digamos, física, no plano físico da matéria e do planeta propriamente dito. Então, tem os flagelos destruidores utilidade do ponto de vista físico, não obstante os males que ocasionam, porque realmente os flagelos, quando acontecem, não sobra pedra sobre pedra, tudo se destrói, praticamente tudo se perde. E a resposta que os espíritos nos dão a isso é: tem muitas vezes mudam as condições de uma região, mas o bem que deles resulta, só as gerações vindouras o experimentam. Porque muitas vezes, aquilo que eu falei, o que fica na nossa cabeça e na nossa mente é o impacto da destruição, aquela situação de tragédia, aquele sentimento de perda, o sentimento até de que nós temos de impotência muitas vezes, porque a gente quer ajudar, mas não consegue, estamos muito distantes, não temos os recursos, sofremos até a dor daquelas pessoas sem poder ajudar e estar próximos. Mas isto vai ser sentido com o passar dos anos, essas áreas que foram atingidas vão apresentar sinais de recuperação que na grande maioria das vezes vai ser para muito melhor. Enquanto nós preparávamos esse estudo, eu tive a oportunidade de me defrontar e me deparar com algumas fotos a respeito do tsunami da Ásia, que num período de 10 anos, o que isso ocasionou e que isso proporcionou em algumas dessas regiões. Então a foto da esquerda, eu vou passar uns 2 ou 3 slides aqui. A foto da esquerda é sempre a foto logo depois do tsunami e a foto da direita é uma foto de 10 anos depois, para que a gente possa ver a diferença. Em 10 anos, a natureza e a sociedade se reconstruíram. Em 10 anos, todos os sinais de miséria que haviam foram substituídos por sinais de progresso.
Em 10 anos, todos os sentimentos de perda e de destruição, todos os sinais disso, desapareceram para uma nova vida, para uma nova sociedade, para alguma coisa melhor, mais bem construída. As paisagens mais desoladoras que nós vimos nesses desastres e nessas situações foram transformadas, a natureza se transformou e se recriou de uma tal maneira que tudo aquilo que foi reconstruído depois disso veio e surgiu muito mais forte, muito melhor, muito mais bem organizado e seguramente muito mais resistente a possíveis danos e flagelos. Porque eu tenho certeza que todas essas obras que foram reconstruídas, já foram reconstruídas preparadas para enfrentar uma nova situação. Essas casas não foram mais construídas à base de palafitas ou fincadas na areia com troncos de madeira. Essas casas foram construídas com novas técnicas e mais modernas tecnologias de construção, foram colocadas de tal forma que mesmo que venha um tsunami, possam resistir, na sua maior parte das vezes, às forças descomunais da natureza, para que pudessem se manter. Isso também ficou muito claro aqui em Miami, depois do Andrews, do furacão. Todo o código de construção da Flórida mudou depois do Andrews. Nós não tivemos mais nenhum caso, depois do Andrews, de telhados sendo arrancados para fora, porque o código de construção mudou. Todas as casas passaram a ter, obrigatoriamente, os shutters. As casas são entregues no sul da Flórida de maneira que você esteja preparado para um furacão. Então, precisou vir um flagelo para que nós aprendêssemos as causas e as consequências daquilo e como nos prevenir para evitarmos perdas e dores no futuro. Então, os flagelos, além deles causarem, além deles trazerem, digamos assim, serem um mecanismo do crescimento moral, porque nós podemos demonstrar o nosso melhor para outras pessoas que estão procurando, estão precisando, nós também ganhamos em termos de tecnologia e em termos de preparo. Os flagelos, essas situações destruidoras, elas nos trazem a oportunidade do progresso moral e nos trazem a oportunidade do progresso intelectual, do progresso físico. Os flagelos, então, não seriam para o homem também provas morais que o submetem às mais duras necessidades? E a resposta é: os flagelos são provas que dão ao homem ocasião de exercitar a sua inteligência, de demonstrar a sua paciência e resignação ante a vontade de Deus e que lhes oferecem ensejo de manifestar seus sentimentos de abnegação, de desinteresse e de amor ao próximo, se não o domina o egoísmo. E a doutrina espírita tem um papel muito acolhedor e esclarecedor nesses momentos de dor. Como seria a reação, por exemplo, de um materialista ou de um não espírita? Provavelmente seria de revolta, de inconformismo, de sentimento de injustiça. Que Deus é esse que me castiga dessa forma? Por que eu? Por que eu tive que sofrer dessa forma? Por que fulano, que sempre foi uma pessoa tão boa, sofreu isso ou passou por aquilo? E quando nós temos o contato com a doutrina espírita não alivia ou não elimina a tristeza, porque a tristeza é um sentimento inerente ao ser humano. Mas ela consola, ela esclarece. A doutrina espírita nos elimina do sentimento de revolta e desejo de vingança ou de inconformismo. A doutrina espírita nos esclarece. O espiritismo vai nos trazer e vai nos explicar a questão das vidas sucessivas e da evolução. Ao constante movimento que nós temos que passar para que nós possamos ter todas as experiências para extrairmos delas o que é que nós precisamos aprender. Como nós vamos testar a nossa fé em Deus e nossa resignação se nós não formos expostos às situações que nos obriguem a isso? Como é que eu vou confiar em Deus se eu não sou colocado a experiências que me obriguem a acreditar em Deus porque eu não tenho mais nada? Como é que eu vou provar a minha resignação e a minha aceitação se eu não vivo experiências que eu tenho que aceitar porque eu perdi tudo?
Como é que eu vou exercer a minha humildade e aprender a conviver e ser humilde se eu não tenho, digamos assim, a experiência ou o que passar por ter que depender de outras pessoas? Então, isso não são simplesmente castigos que Deus nos oferece, mas também oportunidades de que nós possamos vivenciar experiências que agregarão conhecimento e força ao nosso espírito. Tudo aquilo que nós passamos em nossa existência, tudo aquilo que nós vivemos, tem um propósito. Há um motivo para tudo debaixo deste céu. E nesses propósitos, a doutrina espírita nos explica e nos esclarece a sabedoria divina em tudo aquilo que nós desfrutamos. Então, aqui, neste momento, nesse slide, eu encerro, entre aspas, a parte pedagógica e esclarecedora do Livro dos Espíritos. Agora nós vamos trazer isso para a nossa vida diária. Como é que nós podemos trazer esse acontecimento? Como é que nós podemos trazer esses fatos e aplicarmos isso na nossa existência e extrairmos dele as lições que nós precisamos? Porque os flagelos destruidores, eles podem ser tanto os coletivos, como nós vimos nessas fotos, como eles podem ser individuais. Podem ser nossos, exclusivos do indivíduo. Então, nos flagelos coletivos, por exemplo, nós temos o furacão, nós temos os terremotos e os maremotos, nós temos os tsunamis, nós temos as enchentes, nós temos esses tipos de acontecimento. Os flagelos coletivos, eles têm impactos físicos e na sociedade. Vão refazer uma nova área, vão reconstruir outras áreas, vai oferecer à natureza a oportunidade de renascer mais bela, mais vigorosa, mais fortalecida, qualquer tipo de coisa. Vai oferecer ao homem e à sociedade novas técnicas de construção, de proteção, de prevenção a esse tipo de situação e tudo mais. Então, os flagelos coletivos se dizem respeito ao impacto que tem no meio ambiente e na sociedade. Mas também nós temos os nossos flagelos individuais. A perda de um emprego, os bens materiais que nós perdemos ou são levados, o impacto de um acontecimento distante, de alguém que passa no Brasil e nós estamos aqui, nós não podemos interferir, nós não podemos ajudar. Coisas e situações que lavam os nossos excessos de posses que nós tenhamos em algum momento. E os flagelos individuais, ele tem impactos morais e de valores que nós tenhamos na nossa vida. E atingem o indivíduo especificamente, nos convidando ao burilamento e ao progresso individual, que é inalienável e inadiável. Muitas vezes, esses flagelos passam na nossa vida porque isto é um convite ao nosso progresso, ao nosso crescimento. Quantas vezes ou quantos de nós já não passou por situações de perder um trabalho, de perder um emprego, para logo em seguida achar um outro muito melhor, que lhe abriu muitas outras portas de crescimento, de conhecimento, de conhecer outras pessoas? Mas nós estávamos tão acostumados com aquele trabalho, tão, digamos assim, presos àquele comodismo, àquele conformismo, que a gente não tinha coragem de sair daquilo. Nós precisamos passar por uma situação de uma perda de um trabalho, de um emprego, para acharmos aquilo que estava reservado para nós, que era muito melhor. Bens materiais que nós perdemos, mas que nos permitem, de alguma forma, de alguma maneira, renovar os nossos valores e renovar até a forma como nós vivemos. E perceber que as coisas que nós tínhamos, elas nem eram assim tão importantes, porque depois de alguns dias a gente já se esqueceu daquilo, nem se lembrava mais. Não repusemos as coisas que perdemos, seja por qualquer motivo, um incêndio na nossa casa, um roubo, alguma coisa assim. A gente percebe que essas coisas não são tão importantes. A gente só as mantinha pelo valor material, sentimental, alguma coisa, mas elas não eram tão importantes. Então nós passamos por essas situações, esses flagelos passam na nossa vida, nos atingem individualmente, também como uma ferramenta de aprendizado, nos trazendo a oportunidade de ver que nós também necessitamos, de alguma maneira, deixar o velho para trás, para que possamos abrir espaço para o novo. Agora, daqui, hopefully, alguns dias, a primavera volta à Flórida, porque eu não tenho casaco para esse frio. Não tenho.
Esse desfile de casacos que a gente teve aqui hoje, eu na minha casa, eu não tenho essas coisas. Eu espero como é que se fala? Que Gente do céu, a gente vem para cá, não aprende o inglês, esquece o português e passa vergonha no meio das palestras. Meu Deus. A primavera. Eu estava procurando a palavra primavera. Eu espero que a primavera, assim que ela volte, nós vai nos obrigar a fazer uma reforma no nosso guarda-roupa, né? A gente vai ter que trazer coisas novas, etc. Para que a gente possa trazer novas roupas para o nosso guarda-roupa, a gente tem que abrir espaço naquilo que nós temos. E nós vamos ver que muitas coisas que nós temos ali simplesmente não nos servem mais, não nos são mais úteis. É hora de nós abrirmos mão. Muitas vezes nós fazemos isso naturalmente, outras vezes não. E aí então esses flagelos vêm para nos convidar a exercermos esse papel do desapego, do desentendimento, de ver e perceber que essas coisas não eram assim tão importantes. E que nós possamos abrir, renascer, nos reconstruir para sermos melhores. Damos consultorias depois disso, fazemos atendimento fraterno. Eu preferiria não entrar nisso. Não precisa se esconder, não. Isso acontece. Eu entendo perfeitamente. Mas o importante aqui, é nós termos isso muito claro. Os flagelos coletivos, eles têm os impactos físicos e na sociedade. Os flagelos individuais, ele tem os impactos morais, de valores, e são individuais. São convites que nós recebemos ao movimento do progresso que se espera do Espírito. Que se não fazemos isso naturalmente, por livre e espontânea vontade, Deus vai nos colocar situações para que as experimentemos e continuemos em nossa linha de progresso. Antes de ser um castigo, é um convite e um ato da misericórdia divina de nos oferecer experiências que agregarão valores ao nosso espírito e nos proporcionarão a oportunidade do progresso e do crescimento, que é aquilo que o Pai espera de nós. Em todos esses momentos, nós precisamos ter claro que a destruição é uma necessidade para a regeneração moral dos espíritos, para que se realize em alguns anos o que teria exigido muitos séculos. Essas duas frases estavam naquele segundo slide que são extraídos do Livro dos Espíritos. Então esses flagelos nada mais são do que convites ao nosso progresso. Fácil? Não, não é. Fácil não é de maneira nenhuma. Eu posso voltar o slide para você se você quiser. Eu vi que você pegou o seu telefone, você quer? Não tem problema. Agora, essa ovelhinha também é bonitinha, né? Se você quiser tirar a foto da ovelhinha, também pode, não tem problema. Hã? É dela que eu vou fazer meu casaco. É dela que eu vou fazer meu casaco. Essa é Shrek. O nome dessa ovelha é Shrek. Ela é de verdade, ela existe, ou existiu até alguns anos atrás. Essa ovelha foi encontrada na Nova Zelândia. E ela ficou famosa naquela região há alguns anos, quando ela foi encontrada depois de se esconder em uma caverna durante muitos anos. Alguns especialistas dizem entre 5 e 7 anos que ela ficou foragida e ficou escondida dentro de uma caverna. Claro que durante todo esse tempo a sua lã cresceu desproporcionadamente, ninguém estava lá para tosquiar ou para cuidar dela. Quando ela foi finalmente encontrada e tosquiada por esse tosquiador profissional, a sua lã pesava cerca de 60 libras. Uma ovelha normal, quando você faz a tosa, ela produz uma lã de um peso assim que varia entre 8 e 10 libras, mais ou menos. Então ela tinha 6 vezes mais o peso, a carga, do que era normal uma ovelha carregar naturalmente. Então, a maioria dessas ovelhas são cuidadas regularmente, tem sempre um pastor do seu lado, cuidando, tosquiando, guiando, orientando, cuidando até da alimentação para que não tenham um excesso de peso e assim por diante. Quando eu olho essa ovelha e essa situação, isso me remete ao capítulo 10 de João, quando Jesus se compara a um pastor e seus seguidores são as suas ovelhas. O que aconteceu com essa ovelha? Ela fugiu. Foi para a caverna.
ficou afastada, ficou escondida, não tinha um pastor para guiá-la. O que acontece conosco quando nós nos afastamos de Deus? E aqui eu não vou nem trazer a figura de Jesus, para não ficar uma coisa assim de pregação, de religião, que só Jesus salva, não. Vamos pensar em Deus, nosso Pai, nosso Criador. O que acontece com a gente quando nós nos afastamos de Deus? Quando nós nos escondemos em alguma caverna, fugindo dos seus apelos amorosos, da sua orientação, do seu guia, da sua indicação do que é o melhor para nossas vidas. Nós começamos a agregar problemas para cima de nós, pesos desnecessários que nós vamos carregando, que chega um tempo que nós desabamos, porque nós não conseguimos suportar o peso dos problemas que a vida traz para nós quando nós nos afastamos do Pai. O tamanho da carga que é colocada em cima de nós, nós sucumbimos, nós vamos de joelho ao chão. E aí, quando nós vamos de joelho ao chão, então nós nos fazemos disponíveis para que o pastor venha, nos recolha e nos cuide de novo. Porque nós vamos parar de fugir. Porque nós vamos parar de nos esconder. Se nós evitarmos digamos assim, o contato com o Pai, a sua orientação, nós vamos nos afastando dos valores que Ele tem para nos trazer e para nos inclinar. Nós vamos agregando um peso que nós não temos forças para poder carregar. Toda vez que nós nos aproximamos do Pai, toda vez que nós nos aproximamos de Deus, toda vez que nós nos aproximamos do Cristo, o peso dos nossos fardos diminui. Nós passamos a entender as dificuldades que nós temos na nossa vida como mais um instrumento no processo de crescimento. Nós passamos a entender que não há injustiças nos atos divinos. Nós podemos ter a incompreensão. Nós podemos não entender o que se passa. Mas se nós temos a fé, seguramente nós vamos ter certeza de que há alguma razão por aquilo. Nós podemos, num primeiro momento, achar estranhos, mas não há erros nos planos divinos. Quando nós nos aproximamos de Deus, quando nós deixamos que a luz divina tome conta de nós, isso fica muito claro. E todo este peso que nós estávamos carregando, ele se torna leve. Porque o próprio Cristo já diz: vinde a mim todos vós que sofreis, e eu vos aliviareis. Porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Por que se afastar do Cristo? Por que deixar de ter essa mensagem consoladora vindo até nós? Por que nós continuamos correndo e nos afastando do esclarecimento da vida imortal? Por que nós continuamos ainda deixando de lado o esclarecimento divino que nos consola? Por que nós ainda deixamos com que essas coisas nos perturbem o nosso coração? Por que nós perdemos o contato com o Pai? Ele está ali, ao nosso alcance. Basta uma oração. Basta que nós mudemos a nossa conexão e o nosso pensamento para que nós possamos reconectar com o divino. Não é necessário nenhum milagre, não é necessário nenhum procedimento miraculoso para que a gente possa se reconectar com o divino. Essa reconexão ela é automática. Basta com que nós mudemos a nossa frequência e a nossa forma de pensamento e de vibração. Saindo da ovelha e passando para a biologia, nós temos aqui um quadro muito simples explicando o processo da fotossíntese. Na fotossíntese, nós temos um processo de absorção da luz que vem da natureza, e que essa luz ela dispara um processo em que nós processamos os nutrientes extraídos. Nós não, a árvore processa os nutrientes extraídos da terra, produzindo a glicose, a energia que necessita para a sua sobrevivência, a sua vida, e eliminando de volta aquilo que não presta, que é o CO2. Então, olha o conceito. Extrai o alimento, processa, elimina o que não serve, retém aquilo que é bom. Qual é a fonte desse processo? A luz solar.
A luz solar causa e traz o processo para que nós possamos absorver aquilo que serve e eliminar aquilo que não serve. O CO2 volta para a natureza. Muito bem. Existe um processo semelhante que é descrito por André Luiz no livro Evolução em Dois Mundos e chama-se mentossíntese. A mentossíntese é o processo que nós recebemos, que nós estabelecemos, uma troca de emissão e recepção de fluidos mentais, emitindo as próprias ideias e assimilando as ideias alheias. É um processo de absorção de elementos morais e espirituais que alimentarão o processo de evolução do espírito. A fotossíntese, o que dispara a fotossíntese é a luz solar. O que dispara a mentossíntese é a luz de Jesus. Este trecho daria um seminário de 6 horas. Então, eu não vou entrar nos detalhes disso aqui. Eu só estou trazendo o conceito do porquê que nós não devemos nos afastar de Deus, do Pai, da sua luz. E qual é o processo que nós temos para nos reconectar com o divino? Se nós alimentarmos o processo de ligação com o divino, a luz que nós necessitamos para fazer o processo de fotossíntese interna, de absorvermos tudo, retermos o que é bom e eliminarmos o que não presta, ele se faz automático. Basta que nós tenhamos a conexão com o Pai. Essa conexão é feita através do pensamento, através da oração. Não é nada do outro mundo. Não é alguma coisa que nos exige grandes acrobacias mentais, morais ou físicas ou nada disso. Nos pede única e exclusivamente que nós nos coloquemos à disposição do Pai e nos conectemos com Ele. E o quanto mais rápido nós o fizermos, melhor. Por que eu estou dizendo isso? Essas duas fotos são fotos tiradas recentemente desse incêndio que aconteceu na Austrália. Quanto tempo atrás nós estávamos falando disso? 2 meses, 3 meses atrás, coisas assim. O pico desses incêndios foi no mês de dezembro, né? Um pouco antes do Natal. Começou em dezembro e tudo mais. Então, já em janeiro nós tivemos aí alguns focos que já foram controlados, etc. E isso aqui estava já disponível na internet há uma semana atrás, 2 semanas atrás, mais ou menos. Então a gente já começa a perceber sinais de recuperação e de renascimento. E aí então um biólogo australiano foi entrevistado e perguntado se isso realmente era possível e qual era o processo que estavam por detrás disso para uma recuperação tão rápida. E esse biólogo estava explicando que a pergunta foi: essa recuperação do terreno é normal nessa rapidez? E a resposta dela é muito normal isso acontecer, porque por incrível que pareça, essas plantas já desenvolveram, essas espécies desenvolveram nos últimos milhões de anos mecanismos de defesa, prevenção ao fogo, porque o fogo é um dos elementos da natureza. Ele faz parte desse elemento. Então, essas plantas, essas árvores, elas já se preparam para isso. Como? Com sementes que são derramadas no solo durante os processos normais da vida, do crescimento da planta, que depois elas são, digamos assim, o impulso, o impacto para a germinação é quando elas são expostas a um calor muito grande. Então as sementes já são colocadas no solo e preparadas, que quando um calor muito grande atingir, é quando vai disparar o processo de germinação. Então aquelas plantas que morreram já vão deixar espaço para as plantas, para as sementes que estão abaixo, que vão ser germinadas a partir do calor. Uma outra coisa muito interessante, e isso aqui eu vou até ler porque eu achei fantástica essa frase, é o seguinte: as condições depois do incêndio são as chamadas condições ótimas de crescimento e germinação. Devido à luz ampla, porque todas as copas das árvores foram destruídas. Então a luz consegue chegar no solo. E os nutrientes que foram liberados através das cinzas, porque as cinzas nada mais são do que o resultado do processo de transformação da matéria. Na natureza, nada se perde, tudo se transforma.
tudo se transforma. Então, aquelas árvores que foram queimadas, nada mais são do que os nutrientes que estão ao solo, como sendo alimentos para aquelas sementes crescerem novamente. Por isso que esse processo, esse renascimento é tão rápido e tão fácil. Porque essas sementes estão preparadas para isso, a natureza foi sábia o suficiente. Agora, vamos trazer isso para a nossa vida. Nós sofremos um incêndio devastador. Tudo o que nós tínhamos foi perdido. Nós estamos preparados para utilizar isso e recomeçar o nosso crescimento tão rápido quanto essas sementes? Mas aí o que nós temos que fazer? Entender que isto é o processo que nós somos convidados para que nós possamos disparar dentro de nós as nossas potencialidades. Porque, primeiro, o Pai não carrega e não coloca em nossos ombros uma carga maior daquilo que nós temos a capacidade de suportar. Segundo, se nós estamos passando por isso, é porque nós estamos prontos. Terceiro, se nós estamos passando por isso, é porque é chegado o momento de darmos um salto no nosso processo evolutivo e vivermos as experiências que nos agregarão os valores que nós estamos necessitados. Tudo isso faz parte de um plano divino superior até a nós, que comanda a nossa existência e nos convida a participarmos desse processo. Quando nós participamos ou sofremos um incêndio desse porte, tudo que nós tínhamos é destruído. Nós somos abertos a todas as oportunidades que nós não estávamos no passado, porque as copas que nos cobriam não nos permitiam que nós víssemos a luz ou as outras coisas existentes ao nosso derredor. Tudo aquilo foi eliminado, a nossa se ampliou. Nós conseguimos ver muito melhor e muito mais claramente aquilo que nós temos de oportunidade à nossa frente. O terreno é limpo, é fértil, não há nada que nós precisamos derrubar, porque não há mais nada a perder. Qualquer coisa que nós façamos a partir daquele momento já é um crescimento e um passo adiante na nossa evolução. Não há o que temer nessas situações. Há apenas que confiar que a sabedoria e a misericórdia divina não abandona a nenhum de seus filhos em nenhum instante. No pior momento das nossas vidas e existências, nos momentos de dores mais profundas das nossas vidas, tenham certeza de que o Pai está ao nosso lado, nos carregando no colo. Talvez nós ainda não tenhamos condições, não tenhamos tido a percepção de tanto que nos acomoda, de tanto que nos acolhe a nossa vida. Mas tenhamos certeza de que o Pai não nos abandona em nenhum instante. Como suportar e superar isso? Os ensinos de Jesus, obviamente, vão nos mostrar que existe sempre um propósito e uma razão para tudo. Que nós não devemos juntar os tesouros na terra, porque não são os tesouros da terra que vão nos fazer mais ricos na vida espiritual. Que quando nós sofrermos um ataque ou algum tipo de injustiça, nós devemos dar a outra face. Que nós devemos amar ao próximo como ele nos amou, instruindo, vivendo os sentimentos de perdão, de tolerância, de entendimento, de esquecimento, de congraçamento. Tendo muito claro sempre que os bem-aventurados são os mansos e pacíficos, porque eles herdarão a terra. Quando nós entendemos, ou quando nós vimos esses ensinamentos do Cristo, nós conseguimos entender, então, a razão do porquê que nós devemos viver dessa forma. Puxa, mas eu fui traído, mas puxa, eu fui roubado, puxa, eu perdi tudo porque o meu sócio me enganou, puxa, eu perdi tudo por um problema que o governo não construiu, o que deveria construir, eu perdi minha casa, fui atingido por uma enchente e esse tipo de coisa. Mas quando nós somos orientados, guiados e conectados com os ensinamentos de Deus, com os ensinamentos do Cristo, nós vamos saber então, puxa, os tesouros que eu estava juntando aqui nessa terra, eles não são meus. Se as águas ou quem quer que seja os levaram, que os leve adiante, que eles possam ser utilizados por outro. Se meu sócio me traiu ou alguma coisa assim, eu o devo amar como Jesus me ensinou a amar todos aqueles que me odeiam. O Cristo, conforme está descrito pelo irmão X no livro Boa Nova, no momento do seu desencarne, no momento supremo da cruz, pediu a um dos seus enviados que fosse buscar Judas, que já estava no vale dos suicidas, porque Judas já tinha se suicidado. Aquele que sofreu a dor,
a humilhação, a tortura que sofreu por causa da traição de um dos seus amigos, no momento supremo do seu desencarne, antes de pensar em si, pensou naquele que o traiu e o mandaram acolher. Quando nós trazemos isso para a doutrina espírita, nós também aprendemos que há tudo uma razão, que na lei de causa e efeito se explicam muitos dos fatos e dos acontecimentos, que a reencarnação é um processo constante na nossa existência e que hoje passamos por esta situação, ou temos aquele poder, ou temos aquela situação social, porque esses são os passos que nós precisamos para vivenciarmos todas as experiências. Nós entendemos a justiça das aflições porque não há erros nos planos de Deus. Nós entendemos a lei do progresso como sendo uma consequência da lei de destruição. Precisamos primeiro destruir para que nós possamos progredir. E nós possamos entender claramente que o nosso destino é a evolução e a perfeição. E todas as vezes em que nós nos conectamos com o Cristo, nós vamos deixar com que Ele sempre seja o nosso modelo e guia e nos leve adiante nos passos e nos caminhos que nós precisamos percorrer. Todas as vezes em que nós nos afastarmos do Pai, nós vamos entrar na caverna e vamos estar carregando um peso desnecessário nas nossas existências. Mas todas as vezes que nós nos entregarmos ao Cristo, Ele nos guiará sempre ao caminho da glória e da sublimação. Que é esse o caminho que o Pai que espera de cada um de nós. E que a bondade e a misericórdia dele, o Cristo, que nunca nos abandone em nenhum momento, possa estar conosco na noite de hoje e em todas as outras da nossa jornada. Muita paz.